assunto do dia, com Márcio Alvarenga. E no assunto do dia do programa Trocando em Miúdos, nós vamos falar com o professor do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Libes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele que é um dos coordenadores da Rede Brasileira de Reprodutibilidade. Professor Olavo Aral, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, explica para a gente inicialmente o que vem a ser essa rede. Então, a Rede Brasileira de Reprodutibilidade é uma iniciativa brasileira, enfim, de escopo nacional aí e tal, multidisciplinar, então, assim, contando com pensadores de diferentes áreas do conhecimento, em diferentes estágios de carreira, para promover, enfim, boas práticas de pesquisa no país. Acho que práticas de pesquisa mais abertas, mais transparentes e mais reprodutíveis, mais confiáveis, por assim dizer. Professor Olavo, no dia 14 de janeiro, o CNPq divulgou uma visão crítica sobre o movimento de ciência aberta, destacando principalmente duas barreiras: o alto custo das taxas de processamento de artigos, cobradas por grandes editoras, e a falta de infraestrutura adequada para compartilhar os dados de pesquisa. E, de acordo com o texto, tais fatores dificultam a aplicação prática de uma ciência mais transparente e acessível. E aí eu pergunto, qual a sua visão sobre essa manifestação? Eu não discordo de nenhum dos pontos, eu só acho assim, se você começa uma discussão falando nas dificuldades, você não avança nela, né? E eu queria talvez assim ponderar, a gente tem uma necessidade muito grande de uma ciência mais aberta, mais acessível, mais reprodutível, assim, a gente tem, enfim, não só no Brasil, assim, mas no mundo, mas também no Brasil, a gente tem alguns dados, pelo menos na área biomédica e tal, é muito difícil reproduzir um resultado publicado, assim, então, sei lá, tem muita coisa que não parece sustentar. E acho que uma parte grande disso, na verdade, vem de que as pessoas são muito pouco transparentes com dados, você não tem acesso a dados primários, a código de análise, a uma série de coisas que permitiria tornar as coisas mais verificáveis. Fora isso, a gente tem um legado extremamente, enfim, problemático aí, tal, da era assim, do mercado de publicação por assinatura, aí, não, quer dizer, da era da publicação impressa, em que você tinha que ter alguém lá imprimindo o seu artigo, etc. e tal, isso tinha um custo, e aí, sei lá, todo mundo trabalhava com assinatura, você não tinha como colocar uma coisa na internet disponível para todo mundo. Isso, obviamente, virou, sei lá, uns 25 anos atrás, assim, se tornou muito fácil você postar conteúdo, né? Você colocar um artigo no ar, publicar um artigo, hoje em dia é uma coisa que tem um custo. Só publicar o artigo por si só tem um custo, enfim, próximo ao zero, né? Botar um PDF na web. Ainda assim, por razões históricas aí e tal, como a publicação acadêmica ainda é muito movida por esse mercado de prestígio, você tem até hoje pesquisadores dando os direitos sobre a sua pesquisa. Você faz pesquisa com dinheiro público, com o seu trabalho, você entrega de graça para uma editora comercial, depois cobrar assinatura por isso. O Brasil paga hoje em dia alguma coisa da ordem de 500 milhões de reais por ano, assinando periódicos científicos, que é conhecimento que poderia estar disponível para todo mundo, né? E mesmo a assinatura vai deixar isso acessível para uma minoria muito pequena da população, que de fato está na pós-graduação ou está em instituições enfim, acadêmicas nacionais. Os dois problemas têm que ser resolvidos, certo? E tem entraves, mas assim, eu acho que o CNPq coloca entraves maiores do que eles realmente são. E, de novo, você não começa uma discussão importante colocando dificuldades, assim, e tal. Acho que assim, é uma desculpa para que nada seja feito. E eu acho que essas duas questões são bem urgentes. E a gente esperava uma manifestação um pouquinho diferente da agência. Bom, na carta do CNPq, professor Olavo, um trecho mostra que, de acordo com os dados mostrados numa reportagem da revista Piauí, essas grandes editoras científicas lucram mais que a indústria petroleira, professor. Lucram mais em porcentagem, né? Assim, a taxa de lucros deles, sei lá, a porcentagem de lucros deles é absurda, é maior do que quase qualquer empreendimento econômico no mundo, porque, de novo, cara, o custo é muito baixo, assim, é muito baixo, assim. Então, o custo, além de tudo, não é que seja tão, enfim, tem uma ineficiência, poderia ser mais baixo ainda. Mas, assim, essencialmente, o serviço que eles agregam é muito pequeno, né? Tipo assim, eles estão organizando um processo de revisão por pares, mas eles basicamente organizam, os revisores em si geralmente não ganham nada, então assim, é só a questão do editor que está distribuindo, para uma, duas, três pessoas lerem, pegando esses comentários aqui e compilando, e colocando no ar, colocando um PDF no ar, diagramando, não sei o quê. E eles cobram taxas astronômicas por isso, assim. Não porque o serviço valha isso, mas porque, de novo, assim, dentro do mundo acadêmico aí e tal, a progressão de carreira, a contratação, etc., é muito
é muito definido por onde você publica, né? Então, assim, sabe, você publicar na revista X, no de alto impacto, não sei o quê, pode ser muito importante para sua carreira. Então, as pessoas vão pagar milhares de dólares, às vezes, para a revista X, para publicar na revista X, não porque o que a revista X está oferecendo em termos de serviço tem um grande custo, um grande valor, mas porque o nome de estar na revista X vale muito, né? Isso na verdade, esse mercado é alimentado pelo nosso sistema de recompensas, né? Como por muito tempo, e até hoje, na verdade, instituições, agências de fomento e tal, vão olhando para onde você publica como uma métrica importante. Isso alimenta esse mercado, né? A CAPES até hoje, ou até ontem, pelo menos, enfim, até muito recentemente, toda a vida sempre trabalhou com todo o sistema Qualis, né? Enfim, o ranking Qualis de periódicos, que vai colocar algumas revistas como sendo Qualis A1 ali e tal, dando muitos pontos para você dentro do mercado de avaliação das pós-graduações. Esse é o tipo de coisa que fomenta esse mercado, que mantém esse mercado. Assim. Então, assim, a primeira coisa que uma agência como o CNPq pode fazer, isso não custa nada, é dizer explicitamente, cara, a gente não se importa onde você publica, a gente vai ler o artigo que você nos mandar aqui e tal, como sua produção relevante, não importa onde ele saia. Sabe, isso pode ser dito de forma explícita. Eu acho que a CAPES fez esse movimento, anunciando aí tal que o sistema Qualis vai ser, vai ser substituído por alguma outra coisa que não está bem clara ainda o que é. Talvez seja um movimento até mais conservador do que eu gostaria, mas assim, dizer muito claramente para os prestadores que a gente não só a gente não se importa que você não publique numa revista que cobra $10 mil para você publicar, mas a gente não quer, porque você está gastando dinheiro do país, me parece bem importante assim e tal. E, de novo, isso não tem custo. Assim, os entraves é muito difícil, o custo é muito grande, porque a gente segue alimentando esse mercado, assim e tal, sabe? Se o país fizer uma decisão consciente de que a gente não quer alimentar o mercado, a gente consegue. O Brasil tem a melhor infraestrutura pública, ou sustentada publicamente, de publicação científica, talvez do mundo aí, tal que é o Cielo. Agora, claro, os periódicos são nacionais, eles não têm essa supervisibilidade, as pessoas querem publicar fora, eu entendo isso, etc e tal, mas assim, de novo, você tem que criar um mercado justo. Se você der pontos para a pessoa publicar fora, e a revista de fora cobrar $10 mil, a pessoa vai seguir publicando e gastando dinheiro à toa, mesmo que ela sinta que não vale. Hoje em dia, dadas as taxas de publicação das revistas grandes, aí, que frequentemente estão aí em, sei lá, $2 mil, $3 mil, $5 mil, eventualmente $10 mil, que é uma atrocidade para publicar, a comunidade acadêmica segue, enfim, de forma geral, não enxerga isso como valendo isso, assim, então, posso dizer isso com confiança, assim, meus colegas não acham que o serviço vale isso, mas eles seguem publicando porque eles se sentem forçados, porque eles se sentem obrigados pelo CNPq e pela CAPES a publicar na revista X. Assim, a gente tem que explicitamente dizer que, cara, não, a gente não espera isso. Se você publicar, enfim, publicar na revista Y, que não custa tanto, a gente vai ler o seu artigo de qualquer maneira. Se você quiser publicar numa revista por assinatura, também contanto que você coloque uma versão disponível do seu artigo, né? Mas assim, o que não pode acontecer é você publicar alguma coisa, dar o copyright de graça e alguém vai cobrar a assinatura eternamente da gente para a gente conseguir ler, assim, tal. Isso parece, enfim, antiético. Professor Olavo, em 2018 foi criado o Plano S, né, que é uma iniciativa liderada por organizações financiadoras de pesquisa e que foi responsável exatamente para ampliar essa quantidade de publicações científicas acessíveis a leitores sem cobrança de taxas ou assinaturas. Qual a sua avaliação? Então, o Plano S foi uma iniciativa da Comunidade Europeia. Eu acho que, de novo, com a intenção certa, com a intenção de garantir que toda pesquisa financiada publicamente por financiadores europeus fique em acesso aberto, porque, afinal, foi financiada com dinheiro público, de novo, isso é o mínimo, né? Mas ele ele inicialmente colocou, acho que se colocou numa estratégia de tentar colaborar com as revistas existentes, com as editoras existentes, e tentar subvencionar esse acesso aberto, bancando, assim, que os financiadores bancassem as taxas de publicação para os cientistas, né? E isso acaba gerando, isso trocou um mercado em que a gente pagava muito para acessar artigos, sei lá, pagava bilhões de dólares em assinaturas, por um mercado em que essas revistas, usando o prestígio delas aqui, tal, esse valor de prestígio que elas têm, inflacionaram incrivelmente suas taxas de publicação, passaram a cobrar muito caro para você publicar nelas, e a gente trocou um mercado caro por outro mercado caro. Claro que o mercado caro, a gente trocou um mercado fechado por um mercado aberto. Então, assim, alguma coisa se ganhou. Mas eu acho que a estratégia do Plano S nos deixou, enfim, segue deixando a comunidade acadêmica como refém no mercado editorial, assim, tal. Recentemente, na verdade, no ano passado, ali, tal, eles meio que anunciaram uma correção de curso, assim, tal. Acho que eles, enfim, internamente reconheceram que isso estava gerando um mercado que seguia sendo disfuncional, e acho que tem seguido por uma ideia de, cara, a gente tem que financiar, a gente tem que
financiar repositórios comunitários, financiar repositórios de pré-print, financiar outras formas de publicar que não dependam do mercado editorial. Eles colocam o próprio Cielo aqui, tal, acho que o próprio modelo latino-americano de publicação como um exemplo a ser seguido. Quer dizer, a gente tem que criar infraestruturas que permitam publicação sem que a gente dependa de grandes editores, sem que a gente tenha que estar pagando essas taxas distorcidas. De novo, no Brasil, o Cielo sustentado, enfim, com dinheiro público, primeiramente da FAPESP, agora isso aqui parece ser nacionalizado, mas assim, há 25 anos, e providencia, para inúmeras revistas aí, infraestrutura suficiente para você não cobrar nem do leitor, nem do autor. Tem revistas que cobram dentro do Cielo, mas elas cobram taxas a centenas de dólares, não milhares, né? Então, assim, a gente já tem todos os recursos para montar um mercado que seja justo e não abusivo, né? A gente só tem que remover essa economia de prestígio, mas a economia de prestígio vem de como as pessoas se sentem avaliadas. Então, assim, como o CNPq, a CAPES, essas grandes agências avaliam os pesquisadores, enfim, são um grande driver da avaliação dos pesquisadores no Brasil, assim, e tal, de certa maneira. O jeito que instituições avaliam, e contratam gente, tem muito a ver com o jeito que elas mesmas são avaliadas por CAPES e CNPq. Essa agência tem um poder muito grande de desfazer esse mercado, enfim, cortando esses incentivos, dizendo muito claramente, cara, a gente não se importa onde você publica, assim, a gente não vai avaliar você por isso. Isso tem que ser dito com todas as letras. E o CNPq pode fazer hoje. E isso vai remover boa parte do estímulo aqui tal para esse mercado editorial disfuncional. Assim. Então, acho que a gente deveria, eles deveriam estar fazendo isso, ao invés de estar se questionando que está muito caro, assim, tal, que não avança a discussão. Agora, na sua percepção, quais são as principais dificuldades, por exemplo, professor, de formar um grupo de cientistas coletivamente e convocar políticos, agências de financiamento, exatamente para evitar que o dinheiro público possa fluir para as empresas privadas? Eu acho que a gente tem que conversar entre nós, assim, né? Eu acho que assim, é uma questão. O meio acadêmico não é tão grande assim, sei lá, acho que tem muitos atores, né? Tipo assim, acho que dentro de como é que a ciência é feita e dentro desses problemas que a gente identifica, tanto de confiabilidade como de acessibilidade, assim e tal, é uma interação complexa entre os pesquisadores, que no fundo, enfim, é quem faz a pesquisa e resolve para onde eles vão andar, entre as instituições que contratam eles e colocam incentivos ali para o que eles têm que fazer, e regras, etc. e tal, e regulamentam isso, e fiscalizam, regulamentam algumas coisas, entre as revistas que ainda detêm um poder que vem da época em que elas controlavam todo o fluxo de informação, não é mais o caso, mas assim, por um legado de prestígio, elas seguem sendo importantes, talvez devessem ser menos. Eu, pelo menos, acho que deveriam ser menos. E os financiadores, que assim, são os macro players aqui que estão colocando os grandes estímulos aqui que todo mundo acaba seguindo para conseguir financiamento de pesquisa. Ou para conseguir financiamento para pós-graduação, etc. Né? Então, assim, e de novo, mudar incentivos, mudar a avaliação, assim, ser muito claro sobre o que a gente vai avaliar, para mim, é grande forma de você tentar levar esse sistema para um lado e para o outro aqui e tal. E no Brasil a gente tem a vantagem que, assim, sei lá, a gente não tem, sei lá, como a grande parte do financiamento que chega para os pesquisadores é público e vem de algumas agências muito grandes, o CNPq, a CAPES, a FINEP, a FAPESP, a FAPERJ, etc. e tal, as FAPES dos estados. Isso é um grupo limitado de pessoas que você consegue sentar na mesma mesa, sabe? Então, assim, acho que a gente consegue, sabe, se a gente conseguir olhar um pouco fora da caixa, assim, tal, desse sistema de incentivos acadêmicos que todo mundo está acostumado a viver e pensar em como é que a gente pode fazer diferente. Eu acho que o Brasil tem, enfim, uma grande possibilidade de fazer as coisas diferentes, cara, de ser vanguarda internacional, assim, conseguir organizar as coisas diferentes. A gente é vanguarda, na verdade, na área de acesso aberto, via Cielo. Isso foi por conta de decisões políticas que a gente tomou há 20 vários anos atrás. E acho que a gente pode ser vanguarda em outras coisas também, porque acho que a gente tem, de novo, capacidade de conversar entre nós. Assim. Então, a gente tem que articular essa conversa e a gente tem que sair da inércia. Assim. O problema é que assim, as agências normalmente são capitaneadas por gente que está no sistema há muito tempo, que evoluiu dentro desse sistema, está acostumado com ele. Então, a comunidade acadêmica tem uma inércia muito grande para mudar. Assim. Tem um conservadorismo muito grande, né? E, eventualmente, talvez falte gente fora opinando. Assim, se você vai tentar explicar o mercado editorial para alguém que não é da ciência, as pessoas ficam, enfim, cara, não é possível que seja assim, né? Mas as pessoas a gente se acostuma a conviver com isso. Então, assim, acho que falta um pouquinho de vamos tentar juntar bastante gente, vamos tentar pensar fora da caixa, assim, sabe? O sistema é a gente, né? As pessoas, você vai ver pesquisadores individuais reclamando, porque o sistema me força. Cara, não, o sistema é a gente aqui, cara. Financiadores é a gente, vocês é a gente, periódicos, sabe? Tudo é uma comunidade que você consegue sentar. Então, a proposta da rede é exatamente tentar juntar esses atores, né? A gente tem membros que são pensadores individuais, tem membros que são grupos
pesquisa e iniciativas independentes, tem mesmo são instituições, às vezes grandes, ali tá o USP, Fiocruz, etc. E a gente está se colocando como um player de tentar juntar essas pessoas aqui tal com agências governamentais também. A gente participa na parceria de governo aberto, que é a parceria para o governo aberto, que é também uma junção de organizações da sociedade civil e organizações do governo ali tal, que tem dentro dos seus eixos promover uma ciência mais aberta, mais colaborativa também. Então, assim, acho que é uma articulação política que a gente tem que fazer dentro da comunidade acadêmica, acho que é possível, e acho que, primariamente, a rede hoje se dedica a fazer isso como uma das suas grandes atividades centrais, assim. Bom, para a gente encerrar, em cima do que o senhor colocou, professor Olavo, se o sistema de publicação, como está, tem grandes falhas, então a pergunta é a seguinte: por que ele persiste? Porque algumas coisas demoram para mudar, assim, então, assim, ninguém gosta dele, né? Mas, assim, todo mundo se sente preso. E os pensadores sentem presos a eles. As pessoas nitidamente não sentem que vale a pena você pagar $2, $3 mil para publicar na revista X, mas elas vão pagar porque elas sentem que se elas não fizerem isso, se elas não publicarem na revista X, elas não vão, sei lá, o trabalho não vai ser lido, que não é bem verdade, o trabalho não vai ser avaliado, ninguém vai, sabe, eles não vão ganhar pontos, eles não vão ganhar seu próximo lançamento, e os seus estudantes não vão conseguir um emprego, então você se sente forçado a seguir pagando, né? Mas, enfim, por mais que você ache que não valha. De novo, o problema é que, assim, quem decide onde publicar, primariamente é o pesquisador, certo? Então, assim, se as pessoas conseguirem querendo publicar na revista que custa $10 mil, não tem o que, enfim, a instituição ou o financiador tem pouca ingerência sobre isso, assim, tal. Então, assim, acho que historicamente o sistema se manteve por uma razão mercadológica, assim, quem decidiu onde publicar era o cientista, mas ele nunca via essa conta, né? Porque a conta era gasta por quem assinava as revistas, lá, que no Brasil é a CAPES, que paga $500 milhões, mas, assim, desculpa, $500 milhões por ano. Mas o cientista não via essa conta, ele não se dava conta que ele estava gerando essa própria conta ao colocar o seu trabalho na revista X. Quando se transicionou para o modelo de acesso aberto, essa conta começou a chegar para o cientista, começou a criar um certo incômodo, assim, e tal. E isso acho que é positivo. Mas o problema é que, para muita gente, o incômodo e me parece que isso se sente um pouquinho na carta do CNPq. O incômodo é, esse modelo é ruim, então vamos voltar para o modelo fechado, que também é ruim. Tipo assim, segue sendo caro e não providencia acesso para uma grande maioria da população e deixa, sei lá, uma quantidade gigantesca de conhecimento com copyright de indústria por décadas, e a gente vai ter que seguir pagando essa conta para sempre, né? Então, assim, a solução não é reverter para o modelo antigo. A solução é você tentar criar um modelo de acesso aberto que seja mais justo, mais econômico. E, de novo, quem mais tem poder para isso, não, sei lá, enfim, isso depende dos pesquisadores passarem a valorizar revistas abertas, mas para eles valorizarem revistas abertas, você depende dos financiadores dizerem que, cara, você pode publicar aqui, que tá tudo bem, a gente vai seguir avaliando seu artigo, a gente vai seguir, sabe, não vai contar menos pontos porque ser numa revista nacional, ou porque ser numa revista de acesso aberto que não tem a visibilidade da Nature ou da Science. Isso tem que ser dito, sabe? Se você não disser explicitamente, as pessoas não vão acreditar nisso. Então, assim, sabe, o CNPq, sabe, tem que usar o seu espaço de manifestação para dizer isso explicitamente. Eu acho que isso vai ser mais útil do que ficar colocando entradas no processo e querendo romantizar um sistema anterior que é extremamente injusto, extremamente pouco acessível e extremamente caro também, né? Assim, sabe, os 500 mil, sabe? Porque se a gente seguir publicando em acesso fechado, a gente vai ter que pagar a conta não só esse ano, mas o próximo, enquanto a ciência mantiver relevante. Então, acho que a gente quer sair desse sistema, né? E não me parece que sair desse sistema via negociar com esses grandes grupos editoriais vai funcionar assim. A gente também tem uma movida, não, vamos fazer acordos transformativos, a gente vai pagar a assinatura junto com a taxa de publicação. Eu acho que isso se mantém refém no mercado com o qual a gente já deveria ter quebrado há bastante tempo, assim. E acho que existem, cara, botar um PDF na rede não é tão difícil, organizar a revisão dentro da comunidade acadêmica não é tão difícil, assim, existem soluções comunitárias de baixo custo para isso, assim, então, se a gente conseguir convencionar entre nós que elas valem alguma coisa, que elas valem tanto como fosse publicar numa revista que cobra $10 mil de taxa. Conversamos no Trocando em Miúdos com o professor do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele que é um dos coordenadores da Rede Brasileira de Reprodutibilidade, e eu agradeço aí a sua participação e cumprimento pelo trabalho, professor Olavo. Obrigado. Assunto do dia, com Márcio Alvarenga.